Estamos de volta aqui com o nosso programa Polêmica. Nosso tema hoje é empregada doméstica. Estamos aqui com o professor Cristiano Abelardo e com o economista Alexandre Delvaux. E lembrando a todos vocês que dicas, elogios e críticas ao programa, programapolêmica@gmail.com. E para você que é de municípios que ainda não são abrangidos pelas TVs a cabo que nós estamos transmitindo o programa, por exemplo, São João da Barra, São Francisco da Bapuana, Cardoso Moreira e Talva, vocês podem acessar o nosso programa pelo YouTube do programa Polêmica. Lá você tem todas as entrevistas feitas até hoje pelo programa. Vamos fechar ainda uma questão só para esclarecer. O impacto de desemprego em relação a toda essa discussão, toda essa temática que a gente teve. Você como economista, qual parâmetro que você faz? Olha, economista dos bons. Eu também faço as minhas consultas de natureza. Embora, né, como professor, a gente não tem muitas, mas toda dúvida que tenho e todo cliente eu sempre encaminho quando a questão é de ordem econômica é com o professor Alexandre. Eu já li a respeito desses números, a gente não tem compreensão, mas são segundo os dados que eu li, são 4 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Vamos admitir que 25% fica desempregado, desamparado, porque os empregadores não têm... 25% é um número razoável. Você teria 1 milhão de pessoas desempregadas instantaneamente após a aprovação. E a gente pode multiplicar aí tem por 2 ou por 3, no mínimo aí, né? O que confirma o desespero a que eu me referi. Exatamente. Dos empregadores me ligando, empregados. E como é que vai ficar, e como que vai ficar, porque eu vou ter de pagar tudo isso, Cristiano, como é que fica? Então é perfeito o que o Aí professor você imagina o dizendo. seguinte, e essas pessoas ficaram ali naqueles lares trabalhando durante muito tempo, não se qualificaram profissionalmente, vão demorar a conseguir a recolocação. Como isso vai ser? Por isso é que é um assunto que tem que ser tratado com mais cuidado. Com outras vertentes. Exatamente. Né? A natureza do emprego é diferente. Agora, também a gente não pode, e você colocou muito bem, esquecer que do passado as pessoas confundiam os trabalhadores domésticos com quase eu ia fazer essa pergunta, o Cristiano está falando um pouquinho das experiências do escritório. O escritório de advocacia, se você levar ele a fundo, ele constrói vários livros. Né? Tem muito ainda empregador irritado, indignado com esse crescimento de reconhecimento profissional da doméstica? Não é... Sentiu um pouquinho de gosto de sangue em alguns? Não. Eu não percebi, por parte do empregador, a revolta com a conquista de direitos. O que eu percebi foi preocupação de ordem econômica, de ordem econômica. Mesmo. Inclusive, quantas me falaram? Empregadoras, né? Porque quem acaba resolvendo geralmente nos lares essa questão, geralmente são as mulheres, né? Eu não queria dispensá-la. Eu tenho a maior consideração, eu sei que ela precisa do trabalho, mas é lei, eu tenho de cumprir. Eu não posso. Eu percebi, Cláudio, de muitos empregadores domésticos até uma certa aflição. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, porque esta concepção, ela pode ter reflexo, inclusive, na Justiça do Trabalho. Nós sabemos quantas pessoas recorrem, postergam, justamente por não querer mesmo dar àquela pessoa aquele direito. Você acha que essa concepção, ela pode futuramente, não uma coisa para agora, mas futuramente dar uma clareada um pouco nessa relação empregada doméstica e patrão? Eu acho que não vai nem ocorrer isso, porque o reflexo é tão grande que o que eu já estou percebendo, conforme também registrado pelo professor Alexandre, dispensa. Aqui em Campos, Cláudio, eu já começo a perceber a contratação de diaristas. Né? Eu não vou poder mais ficar com uma empregada, então eu tenho 2 pessoas, cada uma trabalhando para mim 2 vezes por semana, justamente para não caracterizar um vínculo de emprego. Então, o que eu vejo foi uma mudança de comportamento, não uma revolta, porque quem tem um empregado doméstico sabe da importância desse trabalhador. Então, eu não vi revolta em um trabalhador passar a ter direito a FGTS, a ter horas extras, porque tem que ter uma jornada definida. Não pode ser uma escravidão. Uma empregada trabalhando 12 horas por dia e ganhar um determinado valor. Isso não é justo. Mas o que a gente percebe é mesmo impossibilidade de arcar com este ônus. E agora eu tenho uma pergunta que vai valer bem para os dois com relação aos feriados. Isso me mandaram muito e-mail com relação a essa questão também. Nós temos feriados estaduais, federais e municipais.
Para a Cristiana, a pergunta é: onde a empregada doméstica se enquadra nos feriados? E para Alexandre, o impacto econômico desses feriados? Bom, a pergunta que me é feita, eu vou dizer que, desde 2006, o feriado, ele é um direito assegurado aos domésticos, mas não com a PEC. O feriado já era um direito mesmo assegurado aos empregados domésticos. Sim, mas que feriado nós estamos Todos, referindo? feriados Estaduais, todos que tenham previsão legal. Municipal, estadual e federal. Então, por exemplo, vamos fazer uma pergunta, uma hipótese aqui bem tola, mas para esclarecer. Feriado, tem um feriado... São Salvador e Campos. Federal, segunda, estadual, terça e municipal, quarta. Vai ficar os 3 dias sem trabalhar. 3 dias. Sem nenhuma... São feriados previstos em lei municipal, estadual e federal. E se trabalhar, tem que receber o adicional correspondente. Agora, do ponto de vista do custo da mão de obra, vai encarecer. Do ponto de vista de quem paga, é mais complicado, porque aqueles que vivem de rendas variadas. Nós vamos ter um ano, né, de feriado. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: o Brasil vai ter feriado inteiro em 2014, feriado inteiro em 2016 por causa da Olimpíada e ponto facultativo em 2015. Então, mas falando sério, o feriado, às vezes as pessoas me perguntam isso, né, as cidades turísticas, por exemplo, se beneficiam. Então, quem vai... Agora, as cidades que têm como comércio, sua base, indústria, vão sofrer, porque as rendas variáveis diminuem, é mais dificuldade ainda para pagar o empregador, o empregado doméstico. Agora, em termos de direito, não há dúvida, tem direito a feriado. Agora, se o patrão, se o empregador precisar, vai ter que pagar, não é? Se paga em dobro, é mais custo, mais dificuldade, tudo levando a essa conclusão que me parece que é aqui unânime, que o empregado doméstico ficará mais caro, o emprego está ameaçado e as pessoas que precisam muito desse trabalho, porque o marido trabalha, a família hoje fica fora de casa, terão muitas dificuldades. Faz a conta, R$ 1.200, R$ 1.200 sem os custos extras. O salário médio no Brasil é R$ 2.500, R$ 3.000 salário familiar. Como é que a pessoa que ganha R$ 2.500 vai gastar metade do salário com o empregado na sua casa? Essa é que é a minha observação e que eu vejo com maior dificuldade e com uma perspectiva muito ruim para o emprego no setor, o que vai levar no futuro a uma organização familiar diferente, sem empregada doméstica, com diarista, também é uma coisa que você colocou importante. O valor da diária não vai subir muito, porque se somados os salários, os pagamentos da diarista forem maior do que o salário do empregado doméstico, as pessoas vão preferir ter empregada doméstica ou não ter ninguém, cada um cuidando da sua atividade em casa, organizando a família, usando lá as funcionalidades que o capitalismo não tem. Até foi bom, só para terminar, eu estou falando muito. Entrevistado aqui é você. Existe um raciocínio do Francisco de Oliveira, que é um sociólogo importante no Brasil, que diz o seguinte: olha, o trabalhador doméstico é fundamental para a industrialização brasileira, já que as pessoas, enquanto a mão de obra do trabalho ia para a indústria trabalhar, tinha alguém em casa ganhando um salário baixo para manter aquele lá. Havia o suporte. Exatamente. Esse trabalhador doméstico, aquele que migrou do Nordeste para São Paulo, que se fala muito, construir São Paulo, ele foi fundamental para consolidar essa economia que está aí. Hoje o Brasil vive um momento diferente, né? Hoje é hora de se pensar em lares mais funcionais, mais organizados. Por quê? Porque não dá mais para o trabalhador médio ter em casa esse conforto, esse comodismo. Está se tornando luxo, né? Exatamente. Como que uma professora, que é uma categoria profissional desrespeitadíssima, né? Não é uma categoria profissional privilegiada neste país. E sabemos por quê. Qual governante que quer pessoas pensantes? Qual governante que quer pessoas com senso crítico? Quanto mais o povo instruído, mais forte instruído, não vai se enganar, não vai se levar por política de pão e circo, né? Então, Cláudio, são muitas questões que nos preocupam. O professor Alexandre, como economista, o que eu passo a pensar? Olha, o desemprego vai ocorrer. Será que não estamos diante de mais uma porta aberta para cheque X, cheque Y, cartão não sei o quê? O peixe em detrimento da vara, né? É a política, infelizmente. Cristiano, outra questão importante é a empregada gestante. E aí eu emendo a outra pergunta também, os atestados médicos dados por doméstico. Vamos primeiro à questão da gestante. Tempo, direito que ela tem, pode ser dispensada, não pode? Como é que é isso? A empregada doméstica, e aí é justo, em 2006 passou a ter a estabilidade, né? Olha que contraditório. Antes de 2006,
a empregada doméstica podia ser dispensada com 7, 8 meses de gravidez, né? Mas em 2006 isso foi corrigido. A partir de 2006, a empregada doméstica passou a contar com o direito da estabilidade da gestante. Então, desde o momento que confirma a gravidez, até 5 meses após o parto, ela não pode ser dispensada, a não ser um caso de justa causa. Mas isso entra no contrato de experiência? Agora sim, nós já temos uma súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que se a gravidez ocorrer dentro do contrato de experiência, fica assegurada a estabilidade. Isso mudou, se eu não estiver equivocado, em final de setembro de 2012. Foi quando a súmula do Tribunal Superior do Trabalho passou a estender a estabilidade também para a gravidez que ocorresse durante o contrato de experiência. Só para fechar, que nós estamos terminando o programa, a questão do atestado médico. Existe limite, existe tempo, quantidade? A questão do atestado não existe um limite. O que ocorre é o seguinte, os 15 primeiros dias, quem tem de arcar é o empregador. A partir do 16º dia, se o empregado não estiver ainda apto, se ele precisar, né, do benefício, aí já vai para a Previdência Social. Perfeito. Alexandre, nosso tempo está estourando, é uma pena, daria para a gente fazer mais 2, 3 programas, mas eu queria agradecer muito a você e queria que você fizesse as suas considerações finais depois do Cristiano. Só para lembrar que o direito é legítimo, quem tem que ser cumprido, e a gente tem que torcer aqui, primeiro, para que as pessoas que naturalmente devem perder seus empregos consigam uma recolocação e que a renda no país cresça para no futuro a gente ter emprego de qualidade para todo mundo, né? Quem quiser ser doméstico vai ser contratado e vai ter que ganhar aquilo que é direito e necessário para a sua sobrevivência. Cristiano. Bom, então eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: empregada doméstica que foi dispensada, trabalhador que não está com a carteira assinada, contribua para a Previdência Social, se inscreva na Previdência, contribua como autônomo, porque hoje goza de uma boa saúde, mas tudo pode acontecer, um acidente na rua, e esse trabalhador que agora não está com a carteira assinada, ou seja, não ostenta a condição de empregado, contribua, saia da informalidade, porque a gente tem de pensar, se prestigiar também. Perfeito. Nós conversamos aqui com o professor universitário Cristiano Abelardo, com o economista Alexandre Dalbu. O nosso tema de hoje foi empregada doméstica. Queria agradecer a todos e até semana que vem com mais um entrevistado ou uma entrevista conjunta.